É um lugar de tormento eterno. Um antro de pecado e sofrimento. Um mundo de desespero eterno. Inferno. Para entender essa visão, faça a jornada ao Inferno de Dante, o livro que deu vida ao inferno. Na Itália medieval, Dante Alighieri escreveu um poema épico chamado Inferno, que definiu o inferno para a cultura ocidental. O próprio Dante é o personagem principal. Ele está perdido e em uma crise de profundo desespero. O poema começa na selva escura do pecado, um lugar que simboliza o pecado e a corrupção da alma de Dante. Dante enviou o espírito do grande poeta Virgílio para tirá-lo da escuridão e levá-lo à salvação. Para Dante, Virgílio é um modelo de poeta. Ele escreveu sobre o inferno, sobre o Império Romano e, profeticamente, sobre a chegada de Cristo. Juntos, eles descerão pelos 9 círculos do inferno. Os 9 círculos de Dante deram ao inferno uma estrutura definida. Cada círculo contém um grupo distinto de pecadores. À medida que Dante vai descendo, os pecados e punições vão piorando. Pouco se sabe sobre a vida de Dante. Sua mãe morreu quando ele era muito jovem, e na adolescência ele estava órfão. Dante não foi apenas um poeta bem conhecido, mas também foi um político bem-sucedido. Em 1300, ele foi eleito um dos 6 magistrados que governaram Florença. Mas, em 1302, sua carreira política terminou com um golpe. Em sua ausência, Dante foi condenado por corrupção e sentenciado à fogueira. Sua ausência tornou-se exílio. Ele nunca poderia voltar. A cidade que tanto amava o traiu. Para iniciar a jornada, Dante e Virgílio devem entrar pelos portões do inferno. Esperança era essencial na Idade Média. A vida era detestável, brutal e breve. Violência política e religiosa eram a regra, não a exceção. As doenças eram devastadoras e inexplicáveis. Para muitos, a esperança da vida eterna dava uma razão para enfrentar o sofrimento da vida diária. Inferno é parte da trilogia A Divina Comédia, que começa no inferno e passa pelo purgatório até o paraíso. Nessa trilogia, Dante percebe que nosso destino na vida após a morte é determinado pelas escolhas que fazemos em vida. Quando os pecadores chegam ao inferno, devem se apresentar ao juiz Minós para receberem a punição e saber onde ficarão no inferno. O primeiro lugar que Dante e Virgílio visitam é o Círculo 1, o Limbo. Todas as almas sem batismo, incluindo Virgílio, ficam ali. A única punição é a eternidade sem a visão de Deus. O verdadeiro inferno começa no Círculo 2, o Círculo dos Lascivos. Os pecadores que Dante encontra aí têm sido retratados na cultura popular por quase 700 anos. Francesca e Paulo viveram na época de Dante e escolheram cometer o adultério. Eles são os primeiros de muitos pecadores a implorar para Dante ouvir seu sofrimento. Como muitos pecadores no inferno,
Francesca não acha que deveria ser culpada por seu pecado. Com a descoberta, o marido de Francesca mata os amantes. O encontro de Dante com Francesca e Paulo é o primeiro diálogo de Inferno. Suas punições estabelecem o tom moral de todo o poema. Dante, tomado de pena pela situação dos amantes, acaba desfalecendo. Suas emoções o impedem de ver o pecado dos dois. Inferno traz uma visão única do inferno. Ele povoou o além com pessoas reais, tormentos e dores reais. Após Dante escrever Inferno, artistas começaram a ilustrar sua visão. O famoso quadro de Michelangelo, O Julgamento Final, foi inspirado em Dante. O tema do inferno foi fundamental para o trabalho de Hieronymus Bosch. E Gustave Doré ilustrou toda a Divina Comédia. Artistas continuam a pintar, a esculpir e a interpretar baseados na visão de Dante. O que atrai muitos desses artistas é que Dante escreveu sobre o inferno com detalhes precisos e particulares. Para Dante, a Bíblia era a autoridade no além. Mas ela fala em termos vagos e místicos. Dante expandiu essas ideias e deu ao inferno forma, tamanho e estrutura. Na Bíblia, Jesus Cristo avisa a seus discípulos sobre a Gina de Fogo. Gina era um depósito de lixo inflamável fora da cidade de Jerusalém. A Bíblia se refere a Gina como o lugar em que o verme nunca morre. Cada cultura interpreta o inferno de forma diferente. Para o povo de Jerusalém, ele era Gina. Começando no século XIV, o inferno tornou-se o inferno de Dante. Dante e seus contemporâneos acreditavam na vida eterna de recompensas e punições. Hoje, a ideia de inferno mudou drasticamente. Por mais que Dante tenha formado nosso conceito de inferno, a atitude da sociedade com relação a isso mudou. E Dante escreveu sobre as consequências de levar uma vida assim. Dante escreveu o inferno como um católico devoto, mas sua visão vai além da doutrina católica. A jornada de Dante pelo inferno é um empreendimento psicológico. Quanto mais se aprofunda, mais difícil fica para evitar a realidade do pecado e da dor. A jornada continua. Dante e Virgílio descem ao Círculo 5, onde o papel de Dante como observador assustado chega ao fim. No Círculo dos Irados, pecadores vingativos são condenados a lutar e discutir nas margens do rio Styx. Lúcifer se esconde, preso na lama abaixo das águas escuras. Quando Dante e Virgílio atravessam o rio Styx, são reconhecidos por um inimigo político de Dante. Filippo Argenti fica irritado ao ver Dante vivo no inferno. A ira de Dante o inflama e ele O trecho do rio Styx marca o início da transformação de Dante. Ele aprendeu a não sentir pena do condenado, mas continua buscando vingança por seu exílio. Sua peregrinação ainda não terminou. Para se livrar da vingança,
Dante precisa testemunhar as consequências de intenções maliciosas. Nas profundezas do inferno, ele verá os pecadores violentos. Dante Alighieri escreveu o inferno para o maior número possível de leitores. Ele queria que as pessoas percebessem que as escolhas que fazemos na vida têm consequências significativas. Para ilustrar a ideia de que nem todos os pecados possuem a mesma raiz, colocou um muro divisor entre o inferno superior e o inferior, diferenciando pecados de fraqueza e de maldade. Dante e Virgílio cruzam o rio Styx para entrar na cidade protegida de Dis, no inferno inferior. Até no inferno, os acusados de atos violentos e horríveis precisam ser presos e vigiados. Apesar de Dante não ter cometido muitos dos pecados que ele relata no poema, ele continua se forçando a ver a si mesmo nos pecadores do inferno. Ao fazer isso, ele tem a chance de mudar seu destino eterno. Psicólogos forenses ajudam detentos que aceitam responsabilidade ao examinarem suas vidas. Como Virgílio, eles levam suas culpas para os cantos mais obscuros da mente, para entender as consequências das escolhas que fizeram. Em sua jornada para sair do desespero, Dante sempre procura por seu guia, Virgílio. Virgílio o ajuda a encarar seu lado obscuro, seus pecados e seus erros de julgamento. Somente assim, Dante pode emergir na luz do pensamento correto. Em Inferno, no Círculo 7, Virgílio leva Dante para testemunhar a punição dos assassinos. Eles são imersos no sangue que ajudaram a derramar. Dante fica horrorizado pelo rio de sangue, mas Virgílio encoraja-o a olhar os pecadores no rosto. A fé cristã prega que o inferno é um lugar de justiça. Mais adiante, no Círculo 8 do Inferno de Dante, os ladrões que roubaram outros ladrões passam a eternidade tendo seus corpos roubados. Dante quer que seus leitores percebam que pecar é uma questão de escolha e que o pecado leva à morte da alma. Antes de Dante achar o caminho do bem, ele precisa encarar o mal. O próprio Lúcifer. O Inferno de Dante é um guia para a vida. Nenhum trabalho literário definiu melhor a natureza do pecado. Dante e Virgílio descem ao Círculo 9, último círculo do inferno. O abismo gelado de Lúcifer. O lago congelado no inferno é a punição pelo pecado da traição. Aqueles que perverteram a fé e o amor. Aqueles acusados de traição contra a família e a pátria. O renomado tatuador Paul Booth usa sua arte para lidar com o sentimento da traição. Paul não é um tatuador comum. Suas imagens são focadas no macabro, no sinistro, no terrível. Ele recriou a visão de Dante em seu trabalho de tatuagem. Poe usa a pele humana como uma tela para nos lembrar que a civilização moderna pode criar sua própria visão do inferno. No Inferno de Dante, o condenado não tem mais escolhas.
Dante segue Virgílio pelo gelo exposto ao vento e encontra dois pecadores presos juntos. Assim como Francesca e Paulo estavam presos pelo amor, Ugolino e Ruggieri estão presos pelo ódio. O ódio é tão intenso que Ugolino se alimenta do cérebro de seu inimigo. Na época de Dante, eles conspiraram para representar sua cidade, mas Ruggieri se voltou contra Ugolino e o prendeu em uma torre, sem comida, com seus filhos e netos. A visão de seus filhos morrendo transformou o amor que sentia por eles, transpondo seu ódio para seu inimigo. Dante se libertou dos pecados de fraqueza, maldade e trapaça. Agora está preparado para enfrentar o mal absoluto. Dis, ou Lúcifer, como geralmente é chamado, está congelado até a cintura no gelo do inferno. Lúcifer não é apenas retratado como um anjo caído. Dante o visualizou como uma figura de 3 cabeças, vencido pela mágoa, pela tristeza, chorando em um véu de lágrimas. Suas asas batem incessantemente, congelando todo lugar. Dante quer encontrar o caminho até Deus. Essa jornada lhe mostrou o caminho. Incontáveis pessoas fizeram jornadas parecidas, mas algumas acreditam que já estiveram no inferno e voltaram. Inferno é sobre encontrar um caminho até Deus. Dante escreveu sobre os horrores resultantes do pecado e a necessidade de alcançar o fundo antes da verdadeira mudança ocorrer. Através dos séculos, continuamos a reinterpretar o inferno, de um lugar físico para um estado de espírito.